A quantidade de mortes provocadas por doenças cardiovasculares tiveram um aumento significativo nos últimos 20 anos, conforme a Organização Mundial da Saúde. O número, que era de 2, saltou para 9 milhões. O cenário preocupa e é resultado de diversos fatores que estão relacionados com o nosso dia a dia. O aumento dos casos cardíacos se deve basicamente àquela que a gente refere como a chatice do cardiologista, né? Os pacientes, por causa da pandemia, ficaram mais sedentários, não fizeram atividade física, provavelmente se alimentaram pior e, obviamente, com a questão da pandemia, o diagnóstico precoce, que ajuda tanto na prevenção da morte, foi deixado de lado por causa da pandemia. Eu acredito que esses tenham sido os 3 fatores principais para o aumento tão expressivo das doenças cardiovasculares. Para reforçar a necessidade da prevenção, existe a campanha do Setembro Vermelho. O cardiologista ainda lista algumas pré-condições que podem provocar a doença no coração em algumas pessoas, além também de fatores de risco. Para prevenir, basicamente, é cuidar dos fatores de risco. A gente sabe que um dos principais fatores de risco é a hipertensão arterial sistêmica, pressão alta conhecida, precisa ser tratada de forma correta. O diabetes tem que ser tratado de forma correta, assim como o colesterol. E, logicamente, né, os fatores de risco que todo mundo sabe, mas a gente sabe que é difícil combater, como o sedentarismo, a obesidade, a questão do tabagismo. Então, essas doenças têm que ser combatidas, que são essas doenças que levam ao acúmulo de gordura nas placas do coração, as placas que levam sangue para o cérebro e acaba causando as 2 principais faces dessa doença cardiovascular, que é o infarto e o AVC. As questões hereditárias também são importantes, tanto é que a gente sempre recomenda, você que tem o pai, a mãe que já tem doença cardíaca, começar um check-up mais próximo, ali em torno dos 40 anos, ou, obviamente, se tiver algum sintoma, cujo principal sintoma é a dor no peito, principalmente relacionada às atividades físicas. Foi o que aconteceu com Ribamar. Enfermeiro da rede pública aqui em Poços, ele teve um infarto há pouco mais de 3 semanas. Um susto, já que ele pratica exercícios físicos regularmente, além de manter uma alimentação regrada. Cheguei para trabalhar logo cedo, 8 horas da manhã, assim que eu cheguei. Cheguei, desci do carro normal, tinha uma leve dor no peito, tranquilo, pensei que era até mau jeito. E 15 minutos depois, essa dor foi aumentando, ficou mais aguda. Aí, na hora que fui fazer a transição de uma sala para outra, não aguentei, caí sentado. E, de fato, aí depois tiver a equipe de saúde, onde eu estava lá, que estava no serviço lá, teve que acionar o SAMU, veio, abriu o protocolo de AM e deu um possível infarto mesmo, né? Aí agora estamos aí fazendo os exames para averiguar mais a fundo, né? Eu que não tenho histórico de nenhuma doença, graças a Deus, né? Só surgiu essa daí de repente agora, que tem alimentação saudável, balanceada pelo nutricionista, pratica exercício físico, tudo certinho, mas tem casos na família, então assim, é algo que vem hereditário, né? Então isso aí é importante a gente estar se cuidando mesmo, fazendo os exames de rotina anuais, para a gente estar calculando, ver se a gente tem alguma doença ou não. Depois disso, ele inclusive já tem uma consulta marcada para poder entender o que pode ter provocado o infarto. A pessoa que tem algum sintoma, sente algo de estranho, diferente no organismo, é importante estar procurando um médico, fazendo os exames de rotina para ver se que está causando esses sintomas, né? A gente não sabe se pode ser um infarto, pode ser outra coisa, outra doença. Então é importantíssimo fazer os exames de rotina anuais para saber. Da mesma forma, a dona Maria de Lourdes. Ela tem 75 anos de idade e já possui hipertensão há algum tempo. Na próxima semana, inclusive, ela já tem uma consulta marcada com a cardiologista, que é de confiança dela. Agora deu de complicar um pouquinho, mas graças a Deus eu estou andando aí, estou cuidando da vida, então... Diego de Deus para o Plantão.